Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer uma pintura de rostinho, vou pintar esses olhos dessa cabecinha. Essa é a cabeça Chibi Sweet, vendida pela Biscuitando com Vivi. O pessoal sempre pede pintura. Esses olhinhos eu vou pintar com tinta aquarela, tá? Eu vou usar essas aquarelas em pastilha e vou pintar os olhinhos. Esse é um personalizado que eu tô fazendo, eu aproveitei para fazer esse vídeo. Vou precisar de um pouquinho de água, pincéis filetes, né, bem fininhos. Esse daqui é o da Condor 22200, eu gosto dele para pintar. E aqui são pincéis sem marca que eu comprei da China. E vou pintar também a boquinha. Para desenhar os olhos, antes de pintar, eu tiro a medida da cabeça e aí eu divido em 3 partes iguais, tá? E aí eu divido em 3 partes iguais e você tem ali o espaço entre um olho e o outro, é mais ou menos o tamanho de um olho, para vocês terem ideia da proporção. Com um lápis eu vou desenhar, fazer um esboço ali do meu olho, da minha boquinha. A sobrancelha eu pintei com tinta acrílica preta, PVA, perdão. A gente vai usar também PVA marrom, acrílica branca, lápis de cor. Eu gosto de diversificar nos materiais que eu uso para fazer as pinturas. Eu vou começar com aquarela, usando um tom de marrom um pouco mais claro. Com esse marrom clarinho, eu vou preencher toda a íris num tom bem suave para fazer a base do olho e essa parte mais iluminada embaixo, né, na parte mais de baixo da íris. Toda vez que eu molho o meu pincel na água e eu vou varrendo a aquarela com movimentos bem leves, eu consigo suavizar a minha cor. Então, bem devagar, com movimentos bem suaves, eu vou empurrando a tinta e o pigmento para as bordas do olho e deixando ele clarinho lá no meio. Depois eu venho fazendo uma meia-lua na parte superior da íris com uma cor marrom mais escura. Não preciso me preocupar em fazer um degradê agora e uma transição de uma cor para outra, tá? Eu faço só essa meia-lua mesmo com uma cor mais escura. E aí com o marrom ainda mais escuro, eu vou ali na parte superior da íris e escureço um pouco mais. Quanto mais você escurece a íris ali naquela parte superior dos olhos, né, na parte de cima ali onde fica a pálpebra, mais profundidade você dá para o seu olho. Então, eu vou escurecendo ali sempre de cima para baixo e vou trazendo esse marrom mais escuro. E toda vez que eu quero suavizar isso com a aquarela, eu limpo o meu pincel e deixo ele só úmido e vou varrendo a região do olho para fazer essa mescla entre as cores mais claras e mais escuras que eu estou colocando na minha íris durante a pintura. Tá? Outra coisa também, quando você estiver carregando a tinta no pincel e você quiser que ela fique mais concentrada em algum ponto, em vez de você arrastar as cerdas do pincel na superfície, dá leves batidinhas para você ir colocando a tinta ali na superfície, em vez de arrastar e remover a tinta da superfície. Na aquarela, né, principalmente no biscuit, que bem ou mal você está molhando ele ali, deixando aquela parte úmida ali um pouco amolecida quando você está pintando, eu uso esse movimento de esfregar e de arrastar só quando eu quero remover tinta. Quando eu quero colocar a tinta, eu faço isso sempre dando leves batidinhas e jogando a carga de tinta ali no ponto que eu quero escurecer. Então eu vou fazendo todo esse contorno do olho, né, puxando para a lateral, o mais escuro, mas mantendo o meio do olho e principalmente essa parte de baixo da íris mais clara. Toda vez que eu achar que ela ficou muito escura, que eu quiser dar uma clareada ali, eu limpo o pincel na água, tiro o excesso de água e venho varrendo a região para deixar ele mais suave, né, para deixar aquela cor ali mais clara. E aí eu já fiz um degradê agora, tá tudo molhado. Enquanto dá uma secada para eu poder fazer a pupila, eu vou pegar a tinta acrílica marrom, diluir com um pouco de água e vou fazer a parte do contorno dos cílios, né? Eu sempre faço com marrom primeiro, tá? Um pincel bem fininho, faço ali o marrom. O pessoal pergunta sobre a questão de fazer o traço fino, fazer o traço reto.
Uma das coisas que eu faço é trabalhar com o cotovelo apoiado na bancada, né? Normalmente eu trabalho com a mão apoiada também. Aqui eu levantei a mão para próximo da câmera para poder mostrar a pintura, mas normalmente eu trabalho com a mão apoiada também para me dar mais firmeza. E outra coisa também é que na hora que eu vou fazer o traço, principalmente quando eu quero um traço bem preciso, eu prendo a respiração, faço o traço e depois eu respiro, para não correr o risco de tremer. Com um pouco desse pincel sujo da tinta acrílica ou PVA marrom diluída, eu dou mais uma escurecida na parte superior e faço um contorno bem fininho ali em volta da íris para dar esse efeito também de profundidade e de degradê no olho. Então, no final das contas, eu acabo misturando vários tipos de tinta e pigmento, né, nessa pintura. Agora, para fazer, por exemplo, esse traço bem fininho ali da pálpebra, prende a respiração, posiciona o pincel com firmeza e faz o seu traço. Se você errou ali no cantinho, borrou, pega ali um palito de dente, molha na água e vem removendo ali o que tenha saído fora, ou afinando às vezes a ponta ali do teu traço para deixar um acabamento mais suave, mais bonito. Eu uso bastante o palito de dente molhado assim, ou até com um pouquinho de algodão na ponta. Agora, depois de ter feito tudo com a tinta marrom, eu vou vir com a tinta acrílica ou PVA preta, bem diluidinha, e aí eu vou na parte mais inferior da linha dar uma escurecida. Aí eu começo a passar o preto, mas tem que ser um preto bem diluído para dar um efeito suave e bonito ali nos cílios, né, na pálpebra e nesse cantinho do olho. Com esse pincel sujinho, eu também vou lá e dou mais uma escurecida com o preto diluído ali na parte de cima da íris. Toda vez que eu escureço ali, eu aumento a profundidade do meu olho, né? Vem puxando bem de leve para o contorno, para dar uma reforçada no contorno da íris. E aí a parte preta já está pintada. Para fazer essa parte de baixo ali, eu dou uma diluída na tinta marrom e faço um traço bem fininho, mais fininho que eu puder fazer, só para dar esse acabamento ali na parte de baixo do olho, essa linha ali, né, da lágrima, nessa linha de baixo dos olhos. Aqui agora eu vou vir com um pouco de marrom, só para poder reforçar o meu degradê, já que eu escureci lá em cima com marrom escuro e com preto. Agora a gente vai esperar secar mais um pouquinho para poder fazer a pupila, porque eu dei essa reforçada na pintura, dei essa ajeitadinha. Mais uma vez, se você achar que precisa de iluminar mais, precisa deixar mais claro ali, eu achei que não estava muito igual, então vem com o pincel limpo, sem excesso de água e vai varrendo e limpando o excesso de tinta ali da região onde você quer iluminar, onde você quer deixar mais claro. Agora eu vou pintar a parte branca do olho, enquanto eu espero secar mais um pouquinho para poder fazer a pupila, porque como eu vou fazer com lápis, então com o pincel bem limpinho, eu vou pegar a tinta acrílica branca, tá? Diluir ela bem, deixar ela bem aguadinha, para poder pintar a parte branca do olho. Eu prefiro pintar assim, talvez algumas pessoas prefiram pintar a parte branca primeiro e depois a íris. Eu sempre pinto a íris primeiro e depois a parte branca,
E caso eu precise consertar alguma coisa, eu reforço ali na linha, né? Na linha da íris com a tinta marrom ou a tinta preta. Então agora eu vou com a tinta acrílica branca diluidinha preencher a área que já está delimitada para ser o branco do olho. Faço isso dos dois lados. Geralmente eu passo uma demão de tinta bem diluída, deixo secar bem e faço uma segunda demão de tinta branca para cobrir e não ficar manchado ou mal pintado, né? Mas sempre com a tinta bem diluída para ficar lisinho. Mais uma vez eu vou usar ali o palito de dente com um pouquinho de algodão para limpar qualquer parte que tenha ficado borrada, para afinar um pouco essa linha que eu fiz ali, né, da parte de baixo do olho. O palitinho de dente com algodão sempre me ajuda a dar esse acabamento, deixar tudo bem limpinho. Agora sim, com um lápis de cor marrom escuro, eu vou desenhar a minha pupila. Vou procurar fazer ela bem centralizada ali, bem no meio da íris e o mais simétrica possível com a outra que eu já desenhei, né? Do mesmo tamanho, com o mesmo formato. E aí depois que eu fizer esse desenho, eu vou pintar ele com lápis de cor mesmo. Esse lápis de cor, se bem que eu acho que esse lápis de cor é aquarelável. Mas não precisa ser aquarelável, pode ser qualquer lápis de cor bem pigmentado. E aí depois que eu fizer a bolinha, né, da pupila, eu vou pegar um pouco de tinta acrílica marrom, porque ela vai ficar mais escura, e vou fazer somente o contorno da parte de baixo da pupila. Uma meia lua, só para fazer o acabamento da pupila. Com um pincel filete também. E agora, para finalizar os olhinhos, a gente vai fazer os pontos de luz, né? Toda vez que eu vou fazer o ponto de luz, eu trabalho com tonalidades diferentes, nem sempre eu uso só o branco. Quando eu quero uma cobertura bem uniforme, eu uso a tinta acrílica. A aquarela vai me dar uma cobertura mais transparente. Então, para os pontos de luz mais fortes, aqueles em que eu quero que fique bem branco, eu vou usar a tinta acrílica diluída. Vou fazer esse primeiro ponto de luz bem grandão ali no canto direito. Uma dica para pintura de olho, toda vez que você for fazer o ponto de luz se você fez o ponto de luz do lado direito num olho, você vai fazer ele do lado direito no outro olho também. Porque se você fizer ele pro lado contrário, né? Se você fizer um ponto de luz para dentro e o outro ponto de luz para dentro, dá um pouco a sensação de que o teu boneco é vesguinho. Se for esse seu objetivo, faça os pontos de luz assim. Mas assim, o básico do básico, para não errar, fez um ponto de luz branco do lado direito de uma íris, lá na outra íris você faz do lado direito também. Então eu vou pintar com o pincel aí essa bolinha maior, fazendo esse ponto de luz do lado direito. E eu vou fazer também uma bolinha bem pequenininha, com um boleador mesmo, bem pequenininho, um pinguinho branco ali no outro canto inferior, de um lado e do outro. Tudo que eu fizer de um lado, faço do outro para ficar simétrico. E aí agora eu quero fazer um pontinho de luz bem na parte de baixo da íris, redondinho. Mas eu quero que ele fique meio transparente, então eu vou usar a aquarela bem diluidinha, tirar o excesso e vou fazer uma bolinha bem ali embaixo da minha pupila. Uma bolinha, né? Na verdade assim, uma forma meio oval, com
a aquarela em vez de usar a tinta acrílica, porque quando ela secar, ela vai me dar uma transparência. Eu não quero um ponto de luz muito chamativo aí. E aí, para dar uma suavizada ainda maior nele, eu vou jogar um pouquinho de amarelo para ficar um brilho mais amarelado e menos branco. É só um charme mesmo. E por último, eu vou fazer esse risquinho luminoso amarelo no canto esquerdo do meu olhinho. Vou usar, como eu quero um amarelo mais sólido, eu vou usar tinta acrílica diluída. Faz um risquinho ali, logo acima daquele ponto de luz, faz um risquinho amarelo. Esse é um amarelo bem forte, acho que é amarelo ouro. E pronto. Tá finalizada a pintura do meu rostinho, agora a gente vai pintar a boquinha. A boquinha não tem muito segredo, a primeira coisa que eu vou fazer vou fazer uma boquinha sorrindo, eu vou pintar o dentinho. Então dentro da boquinha eu vou pintar tudo de branco para fazer o dentinho. E depois eu venho fazer o acabamento em volta dessa parte branca com um lápis de cor. Depois que a parte branca tiver dado aquela secadinha, eu vou pegar lápis de cor comum, um tom alaranjado mais claro, para fazer o contorno, tá? Da boquinha. Então eu vou fazer um contorno com esse tom alaranjado mais claro. Eu vou fazer um risquinho um pouco mais grosso no cantinho da boca e um traço bem fininho na parte de cima e na parte de baixo, para dar uma profundidade na boquinha. E depois, com uma cor mais escura, um vermelho bem escuro, quase vinho, né? Não é nem vinho, eu acho que é um vermelho mais púrpura. Eu vou fazer o cantinho da boca, vou escurecer bastante ali o cantinho da boca para dar aquela profundidade ali no sorriso. E aí, com uma cor ainda mais escura, eu venho só ali no cantinho mesmo e dou mais uma escurecida, para você ter um degradê. E pronto, tá pintada a minha boquinha. E aí, se com lápis de cor você pintou alguma coisa a mais, você pode vir com a tinta branca e fazer os acertos, fazer os ajustes, dar um acabamento na parte interna da boca para deixar os dentinhos bem bonitinhos, tá? Tá concluída essa pintura, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Muito obrigada por assistir.